ouça essa palavra não pensando, se o meu discípulo tivesse aqui, se o meu líder fulano de tal tivesse aqui, se fulano de tal tivesse aqui. Não, ouça para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar demais, assim como ele tem falado comigo nesses dias. Eu não só escrevi aqui e estou pregando, eu realmente fui o primeiro a mergulhar nessa palavra, a ouvir Deus falando comigo. Eu tenho sido levado para outro nível. Não é fácil, mas esse é o nosso desafio como igreja. E esses dias eu vi uma postagem no Instagram, e até eu tirei uma foto, porque eu quero até ministrar sobre esse tema. Alguma coisa assim, faz um tempo já ela está aqui, porque eu quero ministrar sobre esse tema. É mais ou menos assim: a porta, ela continua sendo estreita, a porta continua sendo estreita. Então, nós precisamos entender, queridos, que o Evangelho, ele realmente tem essa linha fina, mas qual o propósito? Deus quer nos prosperar, amém, queridos? Deus quer nos prosperar em tudo, inclusive no relacionamento pessoal. Você talvez pense que relacionamento pessoal não é prosperidade, mas é prosperidade, querido. Prosperidade também é relacionamento pessoal. Ontem eu conhecia uma pessoa, hoje eu conheço duas. Prosperidade. Talvez ontem eu estava chateado, com raiva, chateado, ressentido com alguém, hoje está resolvido. Prosperidade, eu cresci em prosperidade. Então, abra seus ouvidos, que eu tenho certeza que Deus vai falar demais com você e comigo nessa noite. A nossa base para essa série será de fato Mateus 7, de 1 a 4. Como eu disse, talvez eu saia e volte, mas a base vai ser essa. Então aqui diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Queridos, quando eu leio esse texto, muitas coisas me vêm na mente, mas tem algo aqui que tem duas palavras. Uma das palavras assim está muito explícita, e a outra não está explícita. Ela está mais ou menos de uma forma subliminar. Ela está aqui de uma forma meio que escondida por trás dessa fala aqui, dessa leitura que nós fizemos. A palavra explícita é julgamento. Essa é a palavra escrita, explícita. Está aqui, está claro, está falando de julgamento, de pessoas, de relacionamento com as pessoas. Eu quero trabalhar tanto uma quanto a outra, mas nessa semana, a outra eu vou falar já. Nessa semana eu vou trabalhar uma só. Julgamento eu vou deixar para a semana que vem. Então na semana que vem nós vamos falar sobre isso, porque o Espírito Santo me deu algo tão revelador, queridos, a respeito desse ponto. Mas eu quero dizer que tem algo que não está explícito aqui, mas que é uma verdade por trás dessas palavras. É a crítica. Semana passada nós falamos um pouquinho da crítica, e eu quero voltar na crítica, porque por trás dessas palavras aqui, nós entendemos que existe a palavra crítica embutida. Agora, queridos, vamos lá. O que nós precisamos entender é que todas as vezes que nós criticamos alguém, tem uma razão por trás. Tem uma razão por trás. Então, é natural, se você falar: pastor, se tem uma razão por trás, então eu posso criticar. É exatamente aí que nós nos enganamos, que aí é o assunto da semana que vem, que é o julgamento. Mas voltando para a crítica, queridos, nós precisamos ter revelação, porque por que nós criticamos uma pessoa? Por que nós criticamos uma estrutura? Por que nós criticamos alguém? Por que nós criticamos? Qual a razão da crítica? Uma das razões que eu tenho entendido, que eu penso que nós precisamos ter revelação, é de que nós criticamos as pessoas com a seguinte
não a imagem, mas o pensamento, o seguinte pensamento, de que as pessoas estão erradas e de que nós estamos certos. Geralmente é isso, porque a pessoa que critica, ela nunca se coloca no lugar da pessoa. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo estudando foi sobre empatia. Empatia, o que é empatia? É eu me colocar no lugar das pessoas. Eu aprendi isso muito cedo, a importância da empatia. Então, a primeira razão que nós criticamos é porque nós achamos que nós estamos certos e a pessoa está errada. Queridos, eu estou falando para você, mas eu sou a primeira pessoa que me encaixo nisso aqui. Quantas vezes eu me vejo criticando uma situação, uma pessoa, ou até mesmo o meu filho, e ali que é o mais comum do dia a dia, mas quando eu vejo, porque eu estou na cadeira do crítico, e essa cadeira é muito perigosa, porque ela me coloca num patamar maior, eu critico, e aí, queridos, o criticado, que talvez seja a pessoa de tal lá, ela é errada, no meu ponto de vista. É esse que é um dos perigos que nós temos vivido hoje, nos dias de hoje. Por exemplo, muito fácil eu criticar o governo, criticar o Temer, criticar o fulano, criticar, enfim, é muito fácil. Por que eu critico? Porque não, eu estou certo e ele está errado. Mas se eu sentar na cadeira dele, será que eu vou ter condições de fazer o que ele faz? Então é muito importante isso. Outra coisa, toda crítica que nós fazemos para as pessoas, qual a intenção da crítica? De mudar a pessoa. A nossa intenção é essa, eu vou criticar para eu mudar a pessoa, para eu mudar o sistema, para eu mudar a estrutura, mas isso não é legal, isso não é legal. E por que acontece, queridos, muitas vezes em nós isso? Porque nós somos naturalmente, como seres humanos, nós somos pessoas, somos homens e mulheres, formados por uma estrutura, que é uma estrutura que tem emoções, e essas emoções, elas têm oscilações, elas passam por altos e baixos, e quando eu estou abaladamente emocionado, o que acontece? Eu entro num estresse, eu entro num ambiente de ansiedade, e essa ansiedade faz com que eu queira que as coisas sejam mais rápido, que aconteçam mais rápido para a minha vida. E com relação a relacionamento pessoal, em relacionamento das pessoas, uns aos outros, nós muitas vezes, queridos, agimos muito precipitadamente. Isso é muito sério. Por exemplo, às vezes você pega uma mensagem no celular, a mensagem não está tão bem formatada e você não leu a vírgula. Quando nós lemos aquilo, queridos, meu Deus do céu, aquilo vira uma bomba e nós queremos explodir. Mas deixa eu contar uma história para você, muito interessante. Um homem de meia idade, ele chegou a uma vila, e ele foi a um restaurante, chegou lá e tal, perguntou se existia ali uma farmácia. A mulher falou: olha, tem uma farmácia daqui 2 quilômetros, você pode procurar lá. E ele foi, pegou o carro, estava com a esposa dele no carro, ele foi, parou o carro e deixou o carro com a mulher dentro e foi na farmácia. Chegando na farmácia, ele chegou no balcão, encontrou uma moça atendendo, falou assim: você tem alguma coisa para curar soluços? A mulher pegou um pano molhado e tacou na cara dele, pá! Aí ele falou: moça, o que deu na senhora? A senhora é louca? Que ideia foi essa? Que absurdo! A senhora está maluca? O senhor está curado do soluço, não está? Aí ele falou: não, eu não estava com soluço, na verdade estou querendo alguma coisa que cure o soluço da minha esposa que está no carro. Olha que coisa, queridos. A mulher, moral da história, ela agiu precipitadamente.
Quantos de nós somos assim? Quantos de nós? Às vezes, uma situação que nós não temos o total conhecimento dela, nós já criticamos, nós já falamos. Esses dias, por exemplo, nós tivemos aqui um episódio, infelizmente aconteceu, muito triste, de que foi, a luz acabou, o ar-condicionado acabou, e algumas pessoas ficaram muito bravas, e até foram embora, porque não aguentava de calor, tudo bem, mas vamos entender o que aconteceu. Foi o pastor que desligou a luz? Não, a luz acabou no poste, nós ligamos para lá, não resolveu. Mas aí que entra a crítica, né? Mas por que vocês não resolveram antes? Porque aconteceu 5 minutos antes de começar o evento. Vocês entendem, querido, como que funciona muitas vezes as nossas vidas? Por isso eu tenho já lidado com pessoas há tanto tempo, e eu tenho aprendido uma coisa: a melhor forma de nós aprendermos a lidar com as pessoas é começando com as 2 orelhinhas que nós temos, abrindo bem elas e aprendendo a ouvir. Quando alguém chega para você, eu tenho feito esse exercício, não é fácil, principalmente na posição de líder. Às vezes nós queremos, mas não é fácil. Eu ouço e faço perguntas. Aí eu ouço de novo e faço mais perguntas. Depois eu ouço mais uma vez e faço mais perguntas. Então isso tem sido um exercício, eu tenho praticado isso com os meus discípulos, no discipulado, eu procuro fazer dessa forma. Não é fácil, queridos, não é fácil, principalmente quando nós estamos numa posição de líder, e nós todos aqui somos líderes na igreja, somos líderes na nossa casa, somos líderes no trabalho, somos líderes dentro do carro, é muito natural, nós somos líderes. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: faça esse exercício, então somente depois você responde. Pergunta, ouve, pergunta. Ouve mais um pouco, pergunta de novo. Ouve mais um pouco, pergunta de novo. Faça esse exercício na sua casa com a sua esposa. Faça esse exercício com os seus filhos. Faça esse exercício com as pessoas. Você vai experimentar um novo nível, querido, em nome de Jesus, amém? Agora, o problema, a questão é a seguinte: é o que você faz e não quando faz que importa. Olha a frase: é o que você faz e não quando faz que importa. Tem essa frase aí? Não, né? É o que você faz e não quando faz que importa. Muitos de nós falamos assim, sabe aquela historinha de que nós temos que agir no momento certo, estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo? Alguém já ouviu falar alguma coisa assim? Eu estou no momento certo, fiz a coisa certa, na hora certa. Nós aprendemos assim, que nós precisamos estar na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Mas nem sempre, querido, nem sempre estar no momento certo, no lugar certo, nos dá habilitação para falar o que nós queremos. Tem uma frase muito interessante, Lady Dorothy. Ela diz assim, é interessante ser mulher, mas é ela que escreveu. Diz assim: a verdadeira arte na conversação não reside apenas em dizer a coisa certa no lugar certo, mas também deixar de dizer a coisa errada, por mais tentador que seja o momento. Olha que frase, queridos. A verdadeira arte na conversação não reside apenas em deixar de dizer a coisa certa no lugar certo, mas também deixar de dizer a coisa errada, por mais tentador que seja o momento. Queridos, vamos pensar. Seu filho está jogando futebol de 5 anos, 10 anos, 12 anos, e ele se machuca. Aí você fica sabendo que ele está machucado, e foi um machucado grave. O que você faz? Depois eu resolvo, depois eu vou resolver isso aí, não... Fica aí um pouquinho que agora eu vou almoçar, vou tomar um café e tal. Vocês ouviram domingo aqui a pastora Cristine ministrando, que ela estava lá entretida com a conversa com o esposo, as 2 filhas lá, uma com o pé queimado, outra se jogou no rio, caiu no rio, e aí gritando, ela não estava. Então,
depois a consequência, teve que achar a criança e tal, uma história muito triste, mas muito poderosa aí. Porém, o seu filho se machucou, você não está nem aí. O que vai acontecer se você não socorrer ele? Ele pode até morrer, sim ou não? Sim, dependendo do que foi, pode até morrer. Por isso que nós precisamos pensar que às vezes, talvez aquele momento não era o momento do seu filho se machucar. Claro que não era, mas ele se machucou. E por ter se machucado, você precisa parar tudo e levar ele para o hospital. Assim também são, na verdade, nos relacionamentos entre pessoas. Uma pessoa chega para você e te chateia, fala alguma coisa que não te agradou, te magoou, te ofendeu de alguma forma. E aí o que você faz? Deixa o tempo esfriar. O tempo vai levando essa história. Eu vou dizer uma coisa, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido muito com essa questão de tempo. O tempo não cura nada. O tempo não resolve nada. Nós precisamos resolver. Se eu não me desculpar rápido com a pessoa e pedir perdão, o que vai acontecer? Vai gerar um sentimento no coração da pessoa, e esse sentimento vai gerar uma marca no coração dela, e pior do que isso, vai gerar um ressentimento, e uma mágoa, uma falta de perdão, e assim vai. De uma forma prática, queridos, eu quero falar com vocês algumas coisas bem rápido. A primeira delas é que, o que dizer das pessoas que nós convivemos diariamente? O que dizer das pessoas que nós convivemos diariamente? Será que, se eu te desse uma ficha para você responder a respeito do seu marido, a respeito do seu filho, a respeito do seu discípulo, a respeito dos seus liderados, a respeito dos seus chefes, faça uma avaliação, dando uma nota para cada um deles, para uma série de comportamentos. Como que seria essa nota? Será que nós seríamos muito críticos? Será que nós seríamos assim, pessoas tão exigentes ao ponto de falar, não, aqui é nota 2, 3, 0, menos 1, será que teria um 10? Porque, queridos, nós estamos entrando num nível de exigência, como pessoas, que muitas vezes nós precisamos rever, porque nós vamos entrando numa pilha de estresse, que muitas vezes, queridos, nós não vale a pena. Então nós precisamos tomar cuidado. Será que realmente o seu cônjuge, os seus filhos, os seus discípulos, os nossos discípulos são tão imperfeitos ou tão falhos como nós estamos vendo? Nós precisamos rever, queridos. Será que a sua esposa não é tão boa esposa como você imaginava? É muito sério. Tem uma frase que é muito interessante. Esse homem já morreu, John Wanamaker, confessou certa vez, eu aprendi há 30 anos, que é uma loucura crítica, já não são pequenos os meus esforços para vencer minhas próprias limitações. Eu creio, queridos, que Deus está querendo nos curar, nesses dias, dessa doença chamada crítica, em nome de Jesus. Quantos querem essa cura? Eu quero levantar as mãos dizendo, eu sou o primeiro a querer ser curado. Semana passada nós falamos, uma coisa é você orientar, ensinar, instruir, porque como pai, eu tenho que educar meus filhos. Então uma coisa é eu ser excessivamente crítico, outra coisa é eu ensinar, olha, precisa colocar o sapato dentro da caixa, precisa dobrar a coberta, precisa, enfim, isso não é crítica, isso é instrução. Agora, o problema é que às vezes nós nos tornamos críticos demais. E a crítica, queridos, ela começa com alguns sintomas. Ela começa com alguns sintomas, e esses sintomas, eles vão nos machucando. A crítica, ela nunca, por mais que as pessoas falem assim, não, a crítica é construtiva. Queridos, de verdade, eu não acredito.
Eu posso orientar, mas crítica construtiva não é construtiva. Você pode fazer uma observação, você pode conversar, mas crítica não é construtiva. E na maioria das vezes ela coloca quem está criticando na defensiva. Na defensiva. Isso acontece muito entre chefes e empregados. O chefe, ele critica, só que ele é o chefe. Quem vai contra ele? Ninguém. E eu sei que nosso relacionamento como irmãos não é como chefes e empregados. Amém, queridos? É um relacionamento de amizade, é um relacionamento de um com o outro. É muito diferente de chefe e empregado. Mas o chefe, ele já é chefe. E dificilmente nós vamos discordar do chefe. Agora, uma coisa que, quando eu critico, eu estou já dando uma habilitação, eu estou apertando um botão na pessoa para ela trazer justificativa. E na maioria das vezes ela vai trazer. Por exemplo, você de repente critica alguma coisa e tal, vamos supor que esse som não está funcionando. Aí eu falo assim, olha, esse som não está bom. É uma crítica. Porque veja, eu posso chegar para a equipe de som e falar assim, gente, olha, eu acho que poderia ser um pouquinho mais assim, diferente e tal, não sei o quê. Não é crítica. Agora, se o som está bom e eu estou aqui criando caso, é crítica, é crítica. Porém, a pessoa vai falar assim, olha pastor, sabe o que é? Na verdade, sabe por que o som não está bom? Porque, na verdade, está faltando manutenção. Ou seja, eu critiquei e a pessoa justificou. Sabe o que eu vou fazer? Na maioria das vezes acontece isso. Eu vou falar, não, então, tá bom, me perdoa, é verdade, você tem razão, vamos esquecer, não tem que fazer manutenção agora e tal. Ué, crítica. O marido chega em casa, a comida não está pronta, aí vai, pô, amor, a comida não está pronta. Eu era um cara assim, né? Dia de casa, dia da família, eu posso contar um pouco da minha história. Já contei muito, mas posso contar de novo. Muito legal contar, porque Deus fez grandes coisas. Mas não tem comida. Já vai criticando. Aí, de repente, a mulher vai falar, amor, não tem comida porque não tem gás. Você entende, queridos, como a coisa deve funcionar? Sempre vem uma justificativa. Então, se sempre vem uma justificativa, nós temos que pensar, para que criticar? Para quê? Se vai vir uma justificativa. Para a gente ficar mal, ou para nós ficarmos felizes, porque eu sou, assim, com todo o respeito, nós somos às vezes os críticos de plantão, então eu preciso criticar. Por exemplo, tinha uma repórter de uma emissora, eu não preciso falar o nome, nem a emissora, mas ela era muito crítica. Era uma excelente repórter, mas era muito crítica. Ela enfrentou vários problemas, inclusive de processo, porque ela criticava demais, principalmente o governo. Então, nós precisamos repensar. Outra coisa que é muito importante, isso é muito sério, talvez nós não temos ideia do que uma crítica pode fazer, mas a crítica, ela fere, e ela pode levar à morte, queridos. Ela pode levar à morte. Tem uma história de um desenhista muito famoso, quer dizer, ele não foi tão famoso, ficou famoso por conta da história, mas ele foi criticado. Só que ele, de tanta crítica que ele levou no começo da carreira dele, de tanta crítica que ele levou, ele abandonou a carreira de desenhista. Abandonou. Queridos, isso é muito sério. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar há alguns anos, e eu cheguei, minha letra não é muito bonita hoje, graças a Deus inventaram agora o iPad, não precisa mais escrever com caneta. Minha letra no iPad fica bem bonita. Eu lembro uma vez que eu entrei numa empresa, era novo, escrevi algumas coisas. E a mulher, a minha chefe estava na minha frente, estava na frente dela, e tinha uma pessoa aqui que era da cobrança, departamento lá, e falou assim, quem foi, bem alto no departamento, quem foi que escreveu com essa letra tão horrorosa? Aí eu olhei para ela, baixei a cabeça, graças a Deus que a minha ex-chefe, na época,
foi muito minha amiga, ela me defendeu, ela falou, foi ele que escreveu, ela me defendeu, tudo bem, né, mas me defendeu, foi ele que escreveu, mas deixa eu dizer uma coisa, ela falou o nome da pessoa, falou, deixa eu dizer uma coisa para você, ele está começando, ele está aprendendo, ele não é o bom ainda, ele não é uma pessoa que, ele vai aprender a escrever. Queridos, como líderes, nós, por exemplo, temos liderados, nenhum liderado vai ser igual a você, querido, talvez ele vai ser até melhor, mas no começo, talvez ele seja muito pior. Agora, quando eu olho para alguma coisa, eu posso até fazer uma crítica, mas eu preciso saber ensinar. Fala, queridos, olha, eu acho que essa parede aqui não ficou tão boa, Erivan, podia pintar de vermelho e tal, mas eu vou ensinar. É diferente de eu só falar. É muito importante isso, queridos, como líderes, como pai, como mãe, como discipulador, não adianta eu só falar assim, está errado, não, o caminho é esse aqui. E em 99% dos casos de crítica, pode ter certeza de uma coisa, gera um ressentimento, e o ressentimento, ele vai corroendo a pessoa por dentro, ele vai entrando por dentro, ao ponto da pessoa se acabar, queridos, nós não podemos esquecer a nossa origem, nós temos uma origem adâmica, e vocês sabem que Adão e Eva tiveram um episódio onde não era para se comer nada ali, aliás, daquela árvore especificamente não era para se comer, aí foi lá, a serpente veio, a Eva comeu e virou toda uma bagunça, só que depois, quando Deus foi conversar com Adão, o que ele falou? Foi a esposa que você me deu. Ou seja, queridos, nós muitas vezes temos esse espírito de Adão, temos esse espírito de querer nos defender. Quando nós criticamos, nós já estamos nos defendendo. Não funciona aqui por causa disso, já é a defensiva. Uma coisa que eu tenho aprendido, não é fácil, mas isso é um desafio. É entender que nós não lidamos com pessoas lógicas. Não lidamos. Nós lidamos com pessoas que têm um sentimento, criaturas emotivas, pessoas que estão, dependendo do dia. Por exemplo, uma vez eu vi uma história do meu ex-patrão, e ele falou uma coisa que marcou minha vida, uma coisa simples. Ele falou assim, sabia que dependendo como as pessoas estão, emocionalmente, pode mudar tudo. Eu falei, como assim? Aí ele pegou uma camisa azul, eu falei assim, aí ele falou, que cor que é essa camisa? Eu falei, azul. Ele falou, azul o quê? Não sei, azul marinho, não lembro qual era, mas vamos supor que fosse azul marinho, eu sei que era azul marinho. Quando eu peço alguma coisa para você, vamos supor que eu chego para você e falo assim, Cleito, traz uma camisa azul, e você chega com uma camisa azul turquesa, se eu te criticar, eu vou correr o risco de estar errado, ele falou. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa, quando eu falei azul, nós não sabemos em que situação a pessoa está, a pessoa pode tem 30 tons de azul, então é muito comum, queridos, nós agirmos conforme a nossa emoção. Então nós precisamos levar as nossas emoções para a cruz, levar o nosso coração ali, a nossa ação, e pensar também no outro para falar na hora certa, e às vezes até deixar de falar como nós aprendemos aqui na frase. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar certamente muitos já ouviram falar em Benjamin Franklin. Esse homem, quando jovem, ele era um cara descontrolado, totalmente descontrolado, mas ele passou um tempo, ele foi levantado
como um diplomata na França. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a lidar com as pessoas. Eu lembro uma vez que nós estávamos lá na empresa e alguns funcionários pediram demissão, foram embora. E falaram, não trabalhamos com esse homem e tal, isso bem no comecinho da minha carreira, e o meu ex-patrão chegou e falou, aconteceu isso, isso e isso, você precisa mudar. Aquilo foi um tapa na cara, mas eu mudei, estou mudando, mas foi uma lição, queridos. As pessoas não queriam trabalhar comigo. A pergunta que eu faço para você nessa noite, se os seus liderados tivessem a opção de ser liderados por outras pessoas, fizesse nas empresas tem demissão voluntária, talvez você tivesse a opção de ser liderado por outra pessoa, será que eles seriam, não, eu quero realmente ser liderado por outra pessoa? Já pensou o seu discipulador falar, não quero mais, eu quero ser transicionado? Geralmente é o discipulador que transiciona, mas o discípulo que eu quero ser transicionado. Já pensou, queridos? E para concluir, eu quero contar uma história. Presta bem atenção nessa história. Um escritor muito famoso, hoje, quando jovem, ele mandou uma carta para um outro escritor, famoso na época. Esse escritor jovem ele estava apenas no início do processo dele de escritor. E mandou uma carta lá para esse escritor famoso, dizendo assim, você poderia me falar como você trabalha, como funciona o seu dia a dia, eu quero aprender com você. Esse escritor famoso pegou a carta e escreveu embaixo assim, ditado, mas não lido, e devolveu para o jovem escritor. Quando a carta chegou para o jovem escritor, esse jovem escritor ficou muito bravo, falou, não é possível, esse homem é arrogante demais, só porque ele é famoso, ele não pode responder, me ajudar, ele não pode simplesmente falar, olha, ele é muito arrogante, e ele pegou lá e escreveu uma carta mal criada, o jovem escritor escreveu uma carta mal criada e mandou de novo para o escritor famoso. Quando o escritor famoso recebeu a carta, olha as palavras que ele colocou na carta. O escritor famoso viu toda a malcriação do jovem e devolveu para ele. Eu acho que, no lugar desse escritor famoso, eu não ficava nesse bate-carta, né? Não é nem bate-boca, bate-escrita, porque eu ia ser mais categórico, eu não ia ficar escrevendo, mas enfim, a história conta isso. Vê a resposta. Sua falta de educação é suplantada pela sua falta de educação. Na verdade, eu estava errado e talvez merecesse sua observação. Depois de alguns anos, o tempo passou e esse escritor famoso morreu. O jovem escritor estava vendo os noticiários e ficou sabendo que ele morreu, o famoso morreu. E ali, ele disse o seguinte, vou ler para não errar. Como ser humano, fiquei ressentido com a sua resposta. E ao ler as notícias da morte do escritor famoso, fiquei envergonhado comigo mesmo. Moral da história, eles nunca se encontraram. Só que os farpos, as críticas, as cutucadas, duraram anos, uma década. E o pior, foi até a morte. Queridos, eu queria que nós pudéssemos refletir em uma coisa muito importante. Será que as pessoas que nós estamos nos relacionando hoje, se ela morrer hoje, como é que nós ficamos, queridos? Nós vamos dormir, colocar a cabeça no travesseiro comum, normal? Será? Isso é algo que o Espírito Santo está falando comigo.
para nós sairmos de um nível de estresse que não vale a pena. Se nós não resolvermos, talvez isso vai durar anos e anos e décadas, até que de repente você fica sabendo, fulano de tal morreu. Isso acontece entre pai, irmão, esposo, esposa. Será que vale a pena mesmo nós irmos deixando marcas pelo caminho? Não estou falando só da igreja, queridos, no nosso dia a dia. Situações que nasceram de motivações erradas, pequenas, tão simples. Se nós queremos realmente, queridos, evitar ressentimento que pode durar a vida toda e até a morte, nós precisamos sair daqui hoje decididos a ir atrás e resolver as nossas questões, as críticas que nós fizemos, o excesso que nós exercemos, seja em filho, seja em esposa, seja em marido, seja em quem for. Você vai ficar muito melhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou pedir para você ficar em pé agora, e nós vamos aqui, em 3 minutos, 2 minutos, nós vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Aleluia, Jesus.